Boa noite, segundo ano, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, hein? Vamos lá? A gente vai ver, continuar falando sobre a Revolução Inglesa. E eu vou deixar aqui para vocês é só eu vou falando com vocês e vocês vão dando uma sequência e possivelmente esse vídeo da aula 2 sirva também para 3, mas vamos ver se a gente vai continuar na Revolução Inglesa ainda. Então esse vídeo aqui, ele vai desculpa, deixa eu arrumar o horário aqui, porque eu tenho que cronometrar, né? Esse vídeo aqui, ele tem que responder a questão de 5 a 8, beleza? Então vamos lá. Sobre a dinastia Tudor, as revoluções inglesas ocorreram no século XVIII e foram duas. A Revolução Puritana, que a gente já tinha falado na aula anterior, que estourou em 1642 e resultou na substituição da monarquia pela república. É uma república temporária, né? E a Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, que pôs fim ao absolutismo. O que é o absolutismo? Que é o rei, é o Estado em pessoa, é o poder em pessoa, né? Tudo concentra no rei ou no monarca, consolidando a supremacia do parlamento sobre a autoridade real. Isso também a gente já falou na aula anterior. Ambas, na essência, as revoluções burguesas que abriram alas para a instalação do capitalismo do século seguinte. O que foi a Revolução Puritana? Na Inglaterra, os calvinistas, de quem eu já falei também na aula anterior, eram chamados de puritanos. A religião era popular, sobretudo entre os ex-camponeses e os pequenos burgueses, que andavam descontentes. Com o quê? Com o monarca que estava cobrando muitos impostos, né? Os primeiros haviam sido expulsos das lavouras durante o cercamento. Lembra do cercamento? O que foi isso que aconteceu no fim da Idade Média? Que é quando os nobres substituíram a agricultura o suficiente pela criação de ovelhas. Lembra que eu tinha falado para vocês? Que alimentava as manufaturas de lã. E os pequenos burgueses reclamavam por não ter acesso à exportação, cujo monopólio era concedido pelo rei a poucos comerciantes. O puritanismo, que conflitava com a doutrina oficial do reino, o anglicanismo, porque o rei abriu como se fosse uma igreja, e parecia muito com o catolicismo, né? Também crescia no parlamento, tornando cada vez mais uma ameaça às pretensões absolutistas da dinastia Stuart, que substituíram os Tudor, né? Após a morte de Elizabeth I em 1603. Aqui a gente fala da Elizabeth aí também, mas aqui embaixo, né? Deixa eu ver, isso mesmo, fala da Elizabeth aqui sim. As tentativas do rei Carlos I de criar impostos sem aprovação do parlamento desencadearam uma guerra civil em 1642. O parlamento organizou um exército popular liderado por Oliver Cromwell. Lembra desse nome? Então, a gente vai falar dele também. E aí, o que acontece? Um puritano oriundo da pequena burguesia. Os combates estenderam até 1649. Carlos I foi executado e a monarquia abolida. E instalou-se a República Puritana, comandada por Cromwell. Lembra que eu falei que vocês não podem esquecer esse nome? Nacionalista, uma de suas principais medidas foi a promulgação dos atos de navegação. O que foi esse ato de navegação? Parlamentar, presbiterianos... Reforma publicana por Cromwell, né? E aí a gente vem aqui, ó. O ato de navegação em 1651, segundo os quais somente embarcações inglesas poderiam transportar mercadorias procedentes ou destinadas à Inglaterra, o que alavancou a economia do país. Fortalecido, Cromwell dominou o parlamento, dissolvendo-o mais uma vez e governou como ditador até a morte em 1658. O que veio depois disso?
Com a morte de Cromwell, né, seu filho Ricardo assumiu o poder, mas não foi capaz de assegurar a estabilidade do governo. Então nós tivemos aí nessa época a Revolução Gloriosa, né, que foi aquela revolução que não teve derramamento de sangue. E a gente começa nela aqui, ó, Revolução Gloriosa. Temendo que lideranças populares do exército assumissem o controle da república, o parlamento decidiu restaurar a monarquia, regime no qual o chefe de estado, descendente de uma linhagem aristocrática, né? Então os Stuart voltaram ao poder com Carlos II coroado em 1660. Contemporâneo do francês Luís XIV, soberano que levou o absolutismo a seu máximo, Carlos II quis impor um regime semelhante na Inglaterra. Seu sucessor, Jaime II, assumiu o trono em 1685 e tinha as mesmas pretensões. A gente está aqui em 88, tá. Além disso, havia se convertido ao catolicismo, que tornava ainda mais impopular. Burgueses e parlamentares reagiram, ofereceram a coroa inglesa ao holandês Guilherme de Orange. Lembra que eu falei dele para vocês? Genro de Jaime II. Em troca, pediram a manutenção do anglicanismo e a liberdade do parlamento. Em novembro de 1688, Guilherme desembarcou na Inglaterra e foi coroado Guilherme III. Para consolidar a supremacia legislativa, o parlamento promulgou a Declaração dos Direitos, em inglês Bill of Rights, que limitou fortemente a atuação do rei, o que eu também falei na outra aula. O absolutismo foi abolido na Inglaterra e substituído por uma monarquia constitucional. Deixa eu ver aqui. Possivelmente está dando para vocês verem aí, né? Deixe-me ver. Jaime, parlamento, ameaça, restauração. Ok. As características aí de Orange, né? A grande beneficiada pelas revoluções inglesas no século XVIII foi a burguesia, especialmente a parcela dedicada às atividades manufatureiras. Ela pôde ver, a partir de então, ruir as restrições mercantilistas e abrir-se a caminho para o desenvolvimento do capitalismo industrial no século XVIII. O que acontece? Depois disso aqui, nós tivemos lá a nossa revolução, a nossa, que eu falo assim, do mundo, né? A Revolução Industrial, certo? E deixe-me ver aqui as nossas questões. Vamos lá, as nossas questões. A número 5 diz que nas outras monarquias, a Unifesp de São Paulo, nas outras monarquias, e aí com isso aqui que eu passei para vocês, dá para vocês, né, terem mais ou menos uma noção, mas a outra aula lá, que a gente já tinha tido, diz assim: nas outras monarquias da Europa, procura-se ganhar a benevolência do rei. Na Inglaterra, o rei procura ganhar a benevolência dos comuns. Essa diferença, deixa eu ver aqui. Aqui. Essa diferença, deixa eu ler, eu tô lendo a número 5. Entre a monarquia inglesa e as do continente deve-se a quê? A chamada Revolução Gloriosa, né? Que foi desencadeado na Inglaterra. A solução encontrada foi o modelo aí da monarquia parlamentarista. Lembra que eu já tinha também falado no outro vídeo? No qual aí a representação simbólica do monarca, que era o rei, porém as decisões eram tomadas pelo parlamento, porque por causa daquela processo dos direitos lá, né? E tem como representante periódica aí o chamado primeiro-ministro, ok? Então foi essa diferença aí do continente com a monarquia inglesa. A questão número 6 tem uma charge aí de Oliver Cromwell, né? E aí ele tem uma espada, tem toda uma imagem aí. É possível afirmar o que sobre essa imagem? Oliver Cromwell, ele teve a ajuda dos levers e dos diggers, né? Os cabeça redonda. Quando ele tomou o poder, lembra que eu falei? Dá poder a alguém e vocês vão ver o que acontece. Quando ele tomou o poder, ele tornou-se ditador. Então ele depois, Carlos I, tornou presidente do Conselho do Estado e acabou se tornando ditador
da Inglaterra, porque ele recebeu a honra de Lorde da Inglaterra, né? De Lorde Protetor. E aí, quando ele teve o poder, ele tornou-se ditador, né? Durante esse período aí da República Inglesa, ok? Que mais? Número 7. Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Bom, a grande extensão do Império Inglês, a vasta disponibilidade de matéria-prima, os estudos científicos desenvolvidos no país. Olha que interessante, né? Hoje a gente tem esse problema aí da pandemia, e agora que os cientistas estão tendo seu devido valor. Cientista tão quanto importante quanto professor, né? E aqui então os estudos científicos desenvolvidos no país, né, favoreceram essa Revolução Inglesa. E por causa desse estudo científico, bem mais tarde aconteceu então aí a descoberta do maquinário industrial. Lembra que eu falei para vocês que foi na Inglaterra que surgiu então a Revolução Industrial? E a Revolução Industrial foi acontecida pela burguesia. Então, a burguesia fazia parte da sociedade civil. Então, foi nessa época, então, que a burguesia tornou-se forte para o mundo inteiro. Beleza? Então, todos esses elementos, né, juntos colaboraram para a formação de empresas privadas inovadoras, com ampla disposição de material e recursos humanos, e expandiu o seu domínio por todo o globo. Tanto é que depois foi Estados Unidos e outros países, e um tempinho depois, colocar século assim, chegou a Revolução Industrial aqui, né, tardia para os países como o Brasil. Beleza? A número 8 lhe diz assim, é da Unesp, né? A superioridade da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Lembra que teve o ato de navegação? Então isso levou assim a economia toda da Inglaterra a ganhar um boom. Foi uma explosão positiva para a Inglaterra. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que estourava o resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 1980, né? Desta exposição, concluiu-se por que razão a Inglaterra adotou decididamente a partir de 1840. O que ela adotou a partir daí? O isolamento, o isolacionismo em sua política externa? B. O intervencionismo estatal na economia? C. O capitalismo monopolista contrário à concorrência? Ou D. O livre comércio no relacionamento entre as nações? Então, com isso aí, a partir de 1840, a Inglaterra adota aí o livre comércio no relacionamento entre as nações. Beleza? Bom, aqui vai fechar o nosso segundo vídeo, a nossa segunda videoaula. Qualquer dúvida, vocês assistam a minha aula, tira dúvida comigo, né, pelo WhatsApp, e tudo que vocês postarem, vocês vão ter que postar pelo Google Class. Por quê? Porque os coordenadores estão mandando recado sobre o portfólio de vocês vai ser as atividades do Google Class, porque elas não são todas as atividades, tem tarefa que vocês estão mandando no Instagram, né? Inclusive está tendo assim, bastante postagem, porque faz parte de várias disciplinas que vocês estão tendo. Então o Google Class vai ser o portfólio de vocês, beleza? Não atrase o envio das respostas. A partir de cada vídeo que vocês assistem, vocês têm 7 dias corridos para responder essas questões, o que são poucas, apesar de vocês responderem de todo mundo, mas cada um tem uma data para colocar o vídeo, beleza? Qualquer dificuldade, vocês acessem o nome do professor, tem uma playlist lá no YouTube, você procura pelo nome do professor que os vídeos dele vai estar lá, beleza?